Meu Deus, não fazem isso. Angola cai no ranking da Repórteres Sem Fronteiras 26 lugares, estando agora na posição 125. O que é que estaria na base desta queda da liberdade de imprensa citada pela Repórteres Sem Fronteiras? Começo por cogitar esta unidade temática da seguinte forma. Eu penso que Angola tinha tudo para continuar a subir a nível do ranking da liberdade de imprensa, porque quando o Presidente da República tomou posse no seu primeiro mandato, dava indicadores claros e evidentes de que veio para efetivamente reformar o anterior quadro e trazer um outro figurino para aquilo que é de resto o exercício livre, quer da liberdade de imprensa, quer da liberdade de expressão e quer do exercício dos outros direitos cujo a Constituição consagra como fundamentais atinentes à vida da pessoa humana. E perdeu com neste âmbito, perdeu a oportunidade de ser tido na história política nacional como o pai da liberdade em Angola. Bem, podia ser visto se quisesse continuar com aquela roupagem que estava a demonstrar como no fim do seu primeiro e concomitantemente se fosse depois reimpulsado no segundo mandato como o pai da liberdade em Angola, o verdadeiro reformista dos órgãos do Estado, das instituições, etc, etc. Bom, mas infelizmente no decurso da marcha começou a demonstrar que estava a resvalar para a decadência desta visão política, daquela dinâmica que havia trago aos angolanos, que criou algum suspense e alguma expectativa em sentido positivo. Penso agora que Angola está efetivamente em queda livre, no que tange a liberdade de imprensa. Como pode saber, a maior parte dos órgãos de comunicação social, de domínio privado sobretudo, no âmbito desta suposta luta do combate à corrupção e repartimento coercivo dos patrimônios do Estado que foram ilicitamente surrupiados, supostamente do erário público, ou do Tesouro Nacional, ou do patrimônio do Estado, estão a ser consumidos, depois de serem, supostamente recuperados, estão a ser consumidos pelo Estado, no caso, enquanto sujeito processual da causa de que litiga, sem que o processo efetivamente se conheça dele um desfecho condenatório, decisivo, definitivo, junto do órgão judicial, que não permite com que aquela que é parte no processo possa fazer um recurso de última instância, porque esgotaram-se o poder de recorribilidade. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? O processo, para além de estar evado de vícios de forma, vícios de legalidade e outros também de interferência política, penso que não poderia nunca, em sentido geral, em momento normal, ter que passar para a esfera do Estado. Poderia ser a título preventivo, mediante uma medida qualquer, do ponto de vista processual admissível por lei, mas nunca podia ser objeto de exploração imediata. Ora, mas com isso o que é que eu quero dizer? Quero dizer que uma TV Palanca, em matérias de televisão, uma Zap Viva, a própria TV Zimbo, que tinham autonomia privada plena, hoje passaram para a esfera do domínio patrimonial do Estado. Como é que está a comunicação social em Angola? Está monopolizada. Quer dizer, estamos a ver um Estado que reconverteu-se a alergia, a uma tendência de alergia permanente, de não querer ouvir críticas. Se ver bem, quando o presidente toma posse, veio com um discurso de que vai combater os bajuladores, vai combater o nepotismo, vai combater o tráfico de influência, vai combater a corrupção. Mas hoje por hoje, a maior parte das pessoas que são indigitadas nos cargos públicos são aqueles que mais falam bem do presidente da República. Mas a questão dos órgãos de comunicação social que passaram agora para a esfera dos Estados foram constituídos com fundos públicos e a justificativa para passar para a esfera do Estado. Não, foram supostamente constituído com fundos públicos. Supostamente por quê? Porque até prova o contrário. E aqui, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, essas pessoas, em sede de discussão e julgamento, podem provar que aquele dinheiro não é de proveniência pública. Portanto, se o processo não tem ainda um desfecho em definitivo, não há uma sentença condenatória transitada em julgada, que diz que o indivíduo é culpado e contra ele lhe é imputado, aquela sentença, ele não pode o Estado fazer uso exploratório
destes bens, porque ainda não é dele. Ainda não se reconverteu em definitivo para a esfera patrimonial do Estado. Pronto, mas aqui denota-se claramente que há uma tendência, primeiro, de fazer parecer que está-se a trabalhar. Segundo, de mostrar que, efetivamente, eu estou no poder e eu que mando. Bem, o Estado, no litígio entre particulares, porque ela que vem como parte, e atendendo o princípio da igualdade de armas entre as partes, ele não goza do poder do ius impere, ou seja, não tem o poder da autoridade pública suficiente, porque ele é parte processual. Bem, muito Cicato. Passo agora a palavra aqui ao Vita Paulo, que também junta-se a nós. Doutor Vita Paulo, relativamente, estamos aqui a abordar sobre a questão da queda de Angola no ranking da liberdade da imprensa. Angola deixa 26 pontos. Na sua opinião, o que estaria na base? E esta semana esteve em voga também a questão, e conforme já disseram aqui os meus convidados, mas agora passo esta questão particularmente para si, a perseguição aos jornalistas e uma série de fatores que têm contribuído para que este quadro, infelizmente, chegasse ao ponto que chegou. Na sua opinião, o que justifica esta queda? Não, eu penso que, pronto, antes de tudo, saudar e felicitar a todos vós jornalistas. Julgamos que não se pode construir um Estado democrático e de direito sem, obviamente, este pluralismo de expressão, e efetivamente os jornalistas acabam por se tornar uma espécie de porta-voz dos demais cidadãos sem voz. Vão dando voz, como diz o vosso lema, dão voz aos que não têm voz. Então os jornalistas efetivamente constituem uma força a terem atenção nos Estados democráticos e de direito. E neste sentido, o Estado angolano, concretamente, desde o momento em que se abriu para o pluralismo, tem criado todas as condições para que os jornalistas possam exercer de forma cabal e efetiva o seu jornalismo, de forma plural, isenta e imparcial, sem efetivamente criar sobre estes qualquer pressão ou condicionalismo que possa inviabilizar o bom jornalismo, a realização cabal das suas atribuições. Infelizmente há algumas forças que vão exercendo determinada pressão e que criam algum tumulto sobre os jornalistas, desde alguns casos de violência policial que fomos acompanhando, e até mesmo o acesso às fontes. Basta olharmos as restrições que o Partido UNITA foi colocando ao bom exercício do jornalismo por parte de jornalistas da imprensa pública. Estes relatórios, estes relatos todos, quer associando a alguns casos de violência policial e estas restrições que foram sendo colocadas a bom exercício do jornalismo, claramente que foram contribuindo negativamente para a boa imagem que se quer. Mas, efetivamente, o Executivo, concretamente sob a liderança do Presidente João Lourenço, tem criado todas as condições para o bom exercício do jornalismo. É importante que o Ministério da Comunicação Social, neste quesito, e nesse sentido o MPLAT manifestou-se nesse sentido solidário, quer com a marcha realizada pelos jornalistas, assim também solidariza-se com todos aqueles que tendem a engajar-se para a abertura de determinados órgãos de comunicação, por exemplo uma rádio, e que vão encontrando alguma restrição, algum excesso de burocracia. Eu penso que o Ministério precisa eliminar um conjunto de excessos que efetivamente possam contribuir para que tenhamos quantidade, e a quantidade depois definir a qualidade. Referiu aqui a questão da UNITA ter criado alguma debilidade ou dificuldade no exercício da profissão. O que diz então relativamente às denúncias de jornalistas sobre a censura e o impedimento do trabalho execuível a nível dos órgãos públicos? É isto que estamos aqui a tratar. Não se pode colocar qualquer restrição
que possa efetivamente levar ao bom exercício do jornalismo que se quer, isento e plural, porque o jornalista é efetivamente aquele que dá voz, leva os factos. É importante que os jornalistas saibam exercer o seu papel, tendo atenção ao código de ética e de conduta do próprio jornalismo e dentro da observância dos princípios da isenção, imparcialidade e rigor na transmissão da notícia. E o poder público, claramente os poderes públicos, os partidos políticos e os demais entes não podem exercer qualquer pressão que possa inviabilizar. É importante que se possa criar condições, conforme já disseram, de trabalho, pagar bem os jornalistas, para que esses não se tornem mendigos no exercício das suas funções. Eu penso que é preciso que se trabalhe nesse sentido. Muito bem, Dr. Helder Chiuto, com vistas às alegações do Dr. Vita Paulo, vamos então aqui chegar a encerrar este ponto, porque temos outros assuntos a abordar, mas gostava aqui de tecer considerações relativamente a este assunto. Pois, era bom que o Ilustre fizesse de forma equitativa uma redistribuição do timing, e se pudesse fazer também a cronometragem seria bem melhor, porque senão vai presumir que falamos menos do que os outros ou mais do que os outros, e isso não seria bom. Muito bem, Mas vamos ter eu gostava de dizer o seguinte: bem, o Dr. Paulo, naturalmente, Dr. Vita, ele é militante ativo do partido que sustenta o governo, não vai ter uma posição diferente. Eu, no lugar dele, também teria que ser a mesma posição. Isso não é discriminatório, é a posição que ele deve ter. E nós respeitamos isso. Mas os factos falam por si. Repara que pelo menos eu aponto o ano de 2024 de agosto, ou seja, o agosto de 2022, como o pior momento de que se resistou a nível da liberdade de imprensa em Angola. Falo precisamente por causa da situação das eleições gerais que decorreu em Angola, e nós vimos uma comunicação social pública a favorecer muito mais o partido MPLA do que os outros que estão do lado da oposição. Não havia nem sequer equilíbrio, nem sequer equitatividade do ponto de vista da redistribuição dos tempos de antena. Via-se que passava na íntegra, na plenitude, todos os comícios, todos os atos políticos do partido MPLA, e os dos outros, quase que em alguns momentos, muito resquício, passava em algum flash informativo, qualquer coisa de 1 minuto, 2 minutos e meio. Ora, isso demonstra categoricamente que o processo, a marcha do processo da liberdade de imprensa em Angola ainda está refém do sistema político. Isso não é bom. Só por isso é que Angola baixou categoricamente, desastrosamente, 26 lugares a nível do ranking da liberdade de imprensa. Isso é mau para o país. Significa dizer que deve levar a reflexão de quem governa o país, de que não está a caminhar a bom ritmo neste domínio. É preciso, com humildade política, fazer um recurso estratégico. Porque eu acho que o presidente atual tinha tudo para fazer bonito e melhor do que quem já passou nos comandos do cadeirão máximo da República de Angola. E ele deu indicadores no primeiro mandato, deu indicadores no início, na incipiência do começar do seu primeiro mandato, mas depois houve um recuo que nós não percebemos por que gota d'água o senhor presidente da República recuou nesse domínio. Ora, o monopólio está à vista. Há uma clara evidência de que a liberdade, a imprensa angolana quer, e repara que mesmo no domínio privado, das 120, do ponto de vista radiofónico existente, só apenas, salvo erro, 20 que pertence ao domínio privado. Repara, mas mesmo dessas 20 que pertencem ao domínio privado, do relator que estava ali a tentar confrontar, apenas 2 é que mais ou menos têm liberdade plena. E dentre essas 2, devo aqui repontar a Rádio Despertar, porque não goza de qualquer interferência política, partidária ou de qualquer natureza que seja, naquilo que tem a ver com a sua linha editorial ou com o exercício das suas funções, ou do ponto de vista organizacional ou funcional. Tanto o resto, a interferência é clara. Olha, mas, Paulo quer... repara, ressalvo a Despertar e a Rádio Eclésia. Ressalvo. Agora, é preciso também saber que a imprensa é o quarto poder, como se diz.
Um Estado não pode se sentir alérgico à crítica construtiva. E o país só avança mesmo com críticas construtivas. Não é mal de criticar. E, sobretudo, você está no domínio do exercício de uma função pública. Você é objeto de escrutínio por parte dos outros atores da sociedade. Você deve ser acompanhado e avaliado. Não é mal. Por que que o presidente, neste mandato dele e no outro, só quer contar com pessoas que lhe falam bem? Por exemplo, o Vita, meu irmão, tem acesso direto a uma TV Zimbo, a uma TPA. O Helder Schutter não tem. Quer dizer, porque o Helder Schutter não fala aquilo que o seu presidente quer ouvir, mas fala aquilo que naturalmente o presidente deve ouvir. Porque o bom amigo não te fala o que você quer ouvir, mas deve te falar aquilo que você precisa ouvir para mudar de postura, com respeito naturalmente. O exercício da liberdade, quer de expressão, quer de imprensa, tem como limite o respeito à imagem, o respeito à reputação, o respeito ao bom nome, à honra das pessoas. E nisso nós estamos de acordo, porque é de respaldo constitucional. Mas impedir as pessoas de exercer livremente um direito fundamental, porque não é da minha simpatia ou da minha conveniência política, isso é um sacrilégio político sem igual. Eu penso que o Dr. Helder falou muito bem, mas... 1 minuto e meio apenas para rebater, porque vamos ter que passar para outro tema. Sim, falou muito bem, mas não foi efetivamente suficientemente, digamos, falou algumas meias verdades. Primeiro, quando diz que a Rádio Despertar não tem influência política, isso é falso. O Rádio Despertar é a Rádio da UNITA. A linha editorial... Não, público. A função pública. O doutor disse que não tem influência política. Estamos a falar aqui no domínio público. A linha editorial da Rádio Despertar é definida pelo Partido UNITA. Mas é uma rádio privada. Mas, hoje por hoje, do ponto de vista da liberdade de expressão em Angola, não se pode questionar que há uma grande abertura, uma grande vontade dos órgãos de comunicação social, dos jornalistas poderem falarem o que lhes apetece, sem obviamente dali resultar qualquer restrição ou alguma coação pelo seu exercício. Basta, por exemplo, olharmos para... Há uma rádio, para não referir à Rádio Despertar, à rádio, e outras rádios, por exemplo, há uma rádio em que todos os dias, no período, penso que das 8 até 11 horas, faz questão de abrir um tema que em alguns acasos até vão xingando determinadas instituições públicas com muita vontade, não é? Portanto, eu acho que é uma liberdade, isso é o colorário da democracia, é próprio, são conquistas democráticas, e que o presidente João Lourenço tem propiciado esse crime, o MPLA tem propiciado esse crime. Parece para isso, nunca deixaria. Não, a União Europeia coloca restrições. A União Europeia coloca restrições à imprensa, por exemplo, russa, ou favorável ao que se passa na Rússia. Hoje surgiu uma notícia numa plataforma digital que é efetivamente contra o Ocidente relativamente à guerra Rússia. Tenta clicar, a notícia não abre. Essa questão da censura é colorário, está ali, mas nem por isso desceram um lugar ou dois nessa avaliação. Portanto, isso é subjetivo. Quem faz essa avaliação são eles. A Rússia está na lista negra. Quem faz a avaliação são então. Eu vou pedir liberdade. E dos liberdade países está a Coreia do Norte, está a China, está o Vietnã, a própria Rússia. A União Europeia não sofreram nenhuma queda os Estados Unidos nesse ranking. Muito bem, eu vou pedir aos meus convidados, por favor, Dr. Helder, faz favor, nós temos o tempo que nós precisamos continuar e vamos avançar com o tema. Dr. Helder, por favor, eu vou pedir mesmo urbanidade. Dr. Helder, Dr. Vita Paulo, vou pedir urbanidade e que nós precisamos, certo? Muito bem, vamos ter que continuar. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,